Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Está dispensada a leitura da ata. Primeiro o secretário fará, na sequência, a leitura dos expedientes encaminhados. Eu peço aos senhores deputados, por favor, nós teremos aqui uma sessão de homenagem e, por isso, eu peço para que todos aguardem sentados. E, por solicitação do deputado Tercílio Turini, que é vice-presidente dessa casa, então, o grande expediente no dia de hoje será destinado à entrega da menção honrosa à doutora Cláudia Catafesta, juíza titular da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei da Comarca de Londrina e integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude, pelo trabalho de destaque realizado na magistratura do Paraná. Eu anuncio, portanto, nesse momento, a presença da juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, a doutora Fabiane Pierucini, neste ato representando o presidente José Laurindo de Souza Neto, também a presença do senhor Andrews Bisolo, que é esposo da homenageada, e da senhora Ellen Luz, do Conselho Tutelar de Londrina. Nesse momento, eu concedo a palavra ao deputado Tercílio Turini para que faça a saudação à nossa convidada e aos demais presentes. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, cumprimentar a doutora juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, a doutora Fabiane Pierucini, neste ato representando o presidente desembargador José Laurindo de Souza Neto. Cumprimentar a nossa homenageada, a doutora Cláudia Catafesta, o esposo Andrews Bisolo, amiga Ellen Luz, conselheira tutelar de Londrina. Saudar também quem nos acompanha pela TV Assembleia e pelas redes sociais. O mundo, ele vive um momento bem complexo. Vemos o relacionamento humano cada vez mais frio, distante e cheio de temores. Precisamos recuperar a esperança e a confiança nas pessoas. Precisamos praticar o respeito pelo ser humano, a compreensão das fraquezas e, acima de tudo, valorizar a capacidade de fazer e acreditar que é possível construir um mundo melhor. Felizmente, ainda encontramos pessoas e instituições que desempenham um papel essencial na sociedade, realizando ações comunitárias e fazendo o bem aos outros. A doutora Cláudia Catafesta, juíza titular da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei na Comarca de Londrina, é uma dessas pessoas que faz a diferença. Sua atuação profissional enobrece a relação do Poder Judiciário com a sociedade. Sabemos que as leis são necessárias. A filosofia e a história do direito ensinam: quanto menos moral prevalece no ambiente social, maior é o conjunto de leis, normas e todo o ordenamento legal para reger a vida em comunidade. Mas a legislação, às vezes, é muito dura, principalmente se quem aplica se distancia demais da realidade. Recentemente, tivemos no Brasil um caso muito triste, que deve nos levar a refletir.
Uma mãe de 5 filhos foi presa, acusada de furtar 2 pacotes de macarrão instantâneo, 2 refrigerantes e um refresco em pó. Valor de tudo isso, R$ 21. Uma mulher que vive na rua, e isso em plena pandemia. No meio jurídico, isso é chamado de crime de bagatela ou crime de insignificância. E ela só foi solta depois do caso chegar no Superior Tribunal de Justiça. A lei é para ser cumprida, obviamente, mas talvez seja um caso em que tenha faltado sensibilidade. E a sensibilidade, a vontade de fazer melhor, o entendimento de que é possível promover as mudanças são alguns dos atributos da doutora Cláudia Catafesta como magistrada, uma juíza que acredita e pratica a cultura da paz, uma juíza que fortalece o conceito de justiça restaurativa na comarca de Londrina, aproximando infrator e vítima, na possibilidade de resolver conflitos e despertar os atores da ilegalidade para as consequências das atitudes em desacordo com as leis. Uma juíza incansável nos projetos, nas iniciativas e nas ações de acolhimento, de conscientização e de reinserção social de crianças, adolescentes e jovens. Pessoas que trabalham com a prezada juíza sempre falam: comprometimento, inovação, vibração, disponibilidade e brilho nos olhos são palavras que expressam quem é a doutora Cláudia Catafesta. Com projetos de atendimento integral ao adolescente e seus familiares, bem como as vítimas, o trabalho coordenado pela doutora Cláudia conseguiu reduzir o número de processos na vara de adolescentes em conflito com a lei em Londrina e, o mais importante, conseguiu reduzir a quantidade de menores privados de liberdade ou em medidas socioeducativas. São diversos projetos envolvendo as questões de segurança, assistência social e cidadania, unindo o poder público e organizações civis em benefício dos adolescentes atendidos. É o conceito de que crianças, adolescentes e jovens precisam de amparo, de acolhimento, de orientação, de melhor entendimento da realidade, antes de simplesmente serem condenados pela dureza da lei. É possível e é necessário acreditar na capacidade de apontar o caminho correto. Companheirismo, ressignificação, respeito e empatia são os conceitos e as palavras que norteiam, por exemplo, o projeto Corre em Família, Cuida de Mim, Adote um Leitor, Papo Reto, Caminhando em Família, e tantos outros nomes bem sugestivos de trabalhos com bons resultados e já renderam prêmios nacionais às ações coordenadas pela doutora Cláudia Catafesta na comarca de Londrina. Não é à toa que a juíza, doutora Cláudia, nos orgulha em Londrina e no Paraná, com toda essa respeitada e admirada missão de vida e de atuação profissional no direito. Não é à toa que a magistrada é vice-presidente do Fórum Estadual de Juízes da Infância e da Juventude do Paraná, integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude e de diversas outras organizações relacionadas à sua área. Pela atuação brilhante, doutora Cláudia, inovadora, consistente, pacificadora e de muitos resultados na proteção e reinserção de adolescentes em conflito com a lei, fico muito honrado em ter apresentado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná essa homenagem à senhora, com voto e congratulações e diploma de menção honrosa. Homenagem que significa reconhecimento e muita gratidão pelo seu trabalho, pela sua atuação digna e de completa confiança no ser humano. Parabéns, merecida homenagem. Obrigado. Nesse momento, eu concedo a palavra à doutora Cláudia Catafesta, juíza titular da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei da comarca de Londrina.
e integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude. Boa tarde. É com muita alegria que saúdo os nobres deputados e deputadas que compõem essa casa, em especial o senhor presidente Adhemar Traiano e ao deputado Tercílio Turini, responsável por essa menção honrosa que muito me honra. Agradecer a presença da Fabiane, minha amiga, colega de magistratura, a Ellen, que é também uma parceira de toda hora. Se tantas coisas acontecem em Londrina e foram aqui nominadas, muitas delas são guiadas por essa luz que emana da Ellen. Em especial o meu esposo, o amor da minha vida, o Andrews, por estar aqui comigo e acompanhar de perto o meu trabalho. Ele sabe quantas vezes é preciso deixar, às vezes, a família de lado para conseguir fazer ações em prol de uma comunidade. Então, com muita alegria e com muito afeto, eu te agradeço publicamente por estar aqui comigo. Eu pensei em preparar algumas palavras e eu fui tomada por um susto, eu vou confessar, quando soube que receberia, porque há 16 anos eu saí do Rio Grande do Sul, que é minha terra de origem, e prestei o concurso público aqui no Paraná. Tinha 23 anos à época e fui movida por um sonho de integrar essa carreira que me dá tantas alegrias, que me dá tanta alegria, né? Gosto muito do que faço, mas junto com ela vem um peso, vem uma responsabilidade, e deixei então o Rio Grande do Sul para me instalar aqui no Paraná. E 16 anos depois eu sou muito feliz, né? Muito honrada de receber esse reconhecimento público por um trabalho que é feito de fato com muito amor. Aqui eu constituí minha família. Em Londrina eu já tenho raízes, porque tenho 2 filhos londrinenses, o Enzo e o Felipe, e é por eles, por uma sociedade melhor para eles, para mim, para nós, para todos nós, que eu decidi sair do gabinete, fazer o meu trabalho, sim, fazer o que está na minha função, né, constitucional, mas para além dela, fazer contato com as pessoas, entender o ser humano. Eu trabalho com um público extremamente vulnerável, adolescentes em situação de vulnerabilidade e, em especial, adolescentes que envolvem-se na prática de ato infracional, para quem muitas vezes as pessoas só querem a dureza da lei e não querem entender as mazelas e as situações que estão por trás desses problemas sociais. Então, eu não vou nominar aqui, são inúmeras pessoas que fazem parte dessa caminhada junto comigo, mas eu dedico essa menção, né, esse reconhecimento aos meus filhos e, em especial, aos meus pais, Luiz e Marise, que sempre me criaram com valores, né, com esse dever de sempre prestar contas do que se faz. Então, eu estou na magistratura por uma vocação, por um desejo, mas também quero contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais pacífica, e por isso a cultura de paz tem tanto espaço no meu trabalho. Não vou me alongar, queria de fato então agradecer publicamente esse reconhecimento e convidar todos os que estão assistindo, né, para fazer parte desse movimento de cultura de paz, para que a gente plante sementes de paz para as gerações futuras. Eu agradeço sempre quem fez isso antes de mim e pretendo então que as novas gerações façam isso pelas nossas futuras gerações. Muito obrigada, eram essas as palavras que eu queria dedicar então para agradecer esse prêmio. Obrigada. Nesse momento, então, eu suspendo a sessão por 5 minutos. Convido o deputado Tercílio, as deputadas e deputados, para a entrega da menção honrosa e registros fotográficos com a nossa homenageada.